Irmãos, vamos continuar a nossa estudo sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista, Batista do Brasil, e hoje nós vamos falar sobre liberdade religiosa. Nós louvamos a Deus pela nossa denominação, porque me parece que estão muito bem delineados os pontos a respeito daquilo que nós entendemos e que defendemos como consciência, como responsabilidade da igreja e do Estado, não é? Então, a gente gostaria de pensar um pouquinho sobre liberdade religiosa. Me parece que no Brasil nós já temos sofrido algum tipo de censura. Há alguns que defendem que isso já está acontecendo, outros que há de alguma maneira um certo abuso das igrejas, dos líderes religiosos, em se valer aí da prerrogativa de que lideram movimentos, igrejas, e se aproveitam disso e obtêm algum tipo de vantagem quando se envolvem com a política, não é? Nós temos igrejas aqui no Brasil que são proprietárias de partidos políticos, né? Entendimento de que a igreja precisa ter esse tipo de projeção ou de alcance, quando na verdade são ações que nós como igreja devemos ter e que o Estado deve ter também, e nós como igreja temos muito bem claro para nós o que nos compete. Primeiro ponto aí sobre liberdade religiosa: Deus é somente Deus e é o Senhor da consciência. Deus e somente Deus é o Senhor da consciência. O texto de Mateus 10, 28 nos diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus está falando nesse texto sobre o temor inteligente, né? Ou seja, nós temos medo de tantas coisas aqui neste mundo, quando na verdade nós deveríamos ter medo de que realmente nós não estejamos preparados para a eternidade e não tenhamos essa experiência de salvação e do encontro com o Senhor Jesus. Então as pessoas vão desenvolvendo uma série de medos, não é? Todos nós temos medo de ser assaltado, temos medo de cair em algum golpe, temos medo de ser em algum momento aí confundidos pela polícia com alguma pessoa aí, um bandido, não é? Ou medos que nós desenvolvemos. Mas Jesus diz: olha, desenvolva um temor inteligente, não é? O maior medo que deve ocupar a mente do homem é ele passar a eternidade separada de Deus, ter essa experiência de não ter a certeza da salvação. Tiago 4,12 diz: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Deus é o Senhor da consciência, e nós devemos ensinar a palavra de Deus, testemunhar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a terem esse encontro com o Senhor, porque é a partir da palavra de Deus que o comportamento humano pode ser transformado. Se castigo transformasse alguém, se punição transformasse alguém, nós não teríamos uma população carcerária no Brasil de quase chega aí a mais de 700 mil pessoas presas, e quando via de regra saem, acabam também cometendo novamente os seus delitos, não é? Então a experiência de punir alguém e de castigar as pessoas não ajuda nessa transformação, se não houver realmente esse encontro com Deus, não é? Segundo, a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual. Josué 24:15 é um texto bastante conhecido, né? Se porém não lhes agrada servir ao Senhor,
escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Compromisso que eu e você temos com os nossos filhos, e enquanto os temos dependentes de nós, é de ensiná-los a palavra de Deus. Vai existir um momento em que seu filho, sua filha, vai dizer que ela é dona do nariz dela, dono do nariz dele. Mas enquanto eu e você pudermos enfatizar essa verdade, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e assim nos posicionarmos, isso ajuda na formação moral, espiritual dos nossos filhos. Há um momento que o seu braço fica curto e você não alcança mais o seu filho, não alcança mais a sua filha, e eles vão viver a vida deles, ou vão experimentar uma outra realidade. Josué, aqui nesse texto, ele está perto dos 110 anos de vida. E desses 110 anos, 50 anos ele caminhou com Moisés. Ele foi o auxiliar de Moisés. E eles lutaram por um ideal, eles trabalharam por um ideal. Finalmente, esse ideal é alcançado, era uma realidade. Os israelitas haviam tomado posse da herança que Deus havia prometido. E agora Josué, no fim da vida, já se despedindo da vida, ele quer ter paz no coração. E ele novamente faz uma advertência, ele traz uma advertência ao povo. Olha, nós já caminhamos esse tempo todo debaixo do cuidado de Deus, nós experimentamos esse amor de Deus cuidando de nós durante todo esse tempo, e é isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos, a depender de Deus. A maior herança que eu e você podemos deixar para os nossos filhos é o testemunho de fé, de compromisso com Deus. Essa é a herança. Às vezes nós temos uma preocupação de deixar para os nossos filhos algum bem material. Não é ruim isso. Se você tiver mais que um filho, é capaz que depois que você morrer saia uma briga entre os dois pela herança. Mas daí é um problema deles, né? Normalmente, quando tem uma herança envolvida, né, há sempre algum tipo de estresse ali entre os filhos. Mas a maior herança que a gente pode dizer e pode deixar e ensinar é esse testemunho. Eu e a minha casa temos servido ao Senhor. Fizemos essa opção. Lá em casa nós fizemos uma opção. Nós servimos a Deus, nós procuramos agradar a Deus, nós testemunhamos a nossa fé, nós procuramos viver pautadas na palavra de Deus. Terceiro ponto: por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. Nós vamos lá para o texto de Daniel, capítulo 3, os versos 14 e 18. É um texto em que está sendo questionado a fé, não é? Está sendo colocado em xeque a fé dos homens de Deus que são levados cativos. E aí Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, então serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti.
se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A nossa liberdade religiosa não pode sofrer nenhum tipo de ingerência, seja de qualquer espécie, do poder humano, que possa nos proibir de cumprirmos aquilo que sempre fizemos, ou que entendemos ser a vontade de Deus. Quando colidir a vontade do homem, a vontade, a constituição das leis, com os nossos valores morais, aquilo que nós defendemos, nosso posicionamento sempre será agradar a Deus. E isso pode custar a nossa cabeça. Simples assim. O cristão é cidadão de dois mundos, o reino de Deus e o estado político, e deve obedecer à lei de sua pátria terrena, tanto quanto a lei suprema. No caso de ser necessidade uma escolha, o cristão deve obedecer a Deus antes que ao homem. Deve mostrar respeito para com aqueles que interpretam a lei e a põem em vigor, e participar ativamente da vida social, econômica e política, com o espírito e com princípios cristãos. A mordomia cristã da vida inclui tais responsabilidades como o voto, o pagamento de impostos e o apoio à legislação digna. O cristão deve orar pelas autoridades e incentivar outros cristãos a aceitarem a responsabilidade cívica como um serviço a Deus e à humanidade. O cristão é cidadão de dois mundos, o reino de Deus e o Estado, e deve ser obediente à lei de seu país, tanto quanto à lei suprema de Deus. Esse é o nosso posicionamento em relação a vivermos em dois mundos. Nós estamos como cidadãos da terra desse tempo e também como cidadãos do céu. Quarto ponto: cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames de sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. O texto de Atos 19 nos conta a experiência de Paulo em Éfeso, quando ele começa a testemunhar a fé, e há um verdadeiro movimento ali naquela cidade, em que pessoas se convertem ao Evangelho, e a economia e a força política começa a ser atingida. E há um movimento na cidade para que Paulo e também os discípulos fossem expulsos da cidade, ou até mortos, poderiam até ser mortos. Então Atos 19, 35 a 41 nos conta o texto. Efésios: quem não sabe que a cidade de Éfeso, o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. O que está acontecendo aqui, irmãos? Os empresários da cidade de Éfeso, que fabricavam imagens de escultura e que ganhavam ali muito dinheiro,
e por terem dinheiro, eles também tinham influência política. Então os empresários da cidade de Éfeso estavam preocupados com a sua reputação e a influência na cidade, caso o mercado da idolatria fosse afetado pela pregação do evangelho. Vejam que quando o evangelho chega a um lugar, a uma casa, a uma família, há uma mudança de percepção da vida, de transformação de valores. Lucas está contando que esse acontecimento é na terceira viagem do apóstolo Paulo, e ele está falando sobre a evangelização de Éfeso. É interessante, irmãos, nós percebermos que em qualquer época da história da fé é possível encontrar pessoas que se recusam a crer, mesmo quando as evidências do poder e da graça se manifestam diante deles. Pessoas que nunca se arrependerão, nunca crerão e sempre acharão uma desculpa ou uma crítica para não experimentarem a verdadeira fé. E por isso que o conselho das Escrituras é: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, pois a dureza de coração é doença mortal para a verdadeira fé. Há um movimento terrível naquela cidade, porque aqueles que eram seguidores da deusa Artemis, eles se convertem, e há um movimento também de enfraquecimento quanto à possível fragilização do comércio de imagens, não é? A idolatria foi atingida, e então aqueles que eram proprietários, donos ali, eram ourives, eles se levantam para criar uma grande confusão na cidade e expulsar de lá Paulo e também os seguidores de Cristo. O que o texto nos ensina? Que nós precisamos, e o Brasil precisa ter, e as pessoas precisam ter liberdade, tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames da sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. Ou seja, você é responsável por quem você adora, a quem você quer seguir, qual o seu compromisso de fé, não é? Qual é o seu desejo em relação àquilo que Deus tem nos ensinado e a verdade que Ele tem nos ensinado. Há pessoas que não se converterão. Há pessoas que você vai pregar o evangelho, vai testemunhar a sua fé, eles vão ver milagres, eles vão ver a atuação de Deus, mas nunca se entregarão ou se converterão realmente a Deus, não é? Eu já tive a experiência de evangelizar uma pessoa, e depois que eu terminei de apresentar o plano da salvação, ela virou para mim e disse: eu quero ir para o inferno, eu não preciso de Jesus. E naquela hora eu fiz a oração dizendo: Deus, eu estou livre do sangue dessa pessoa. Ela está declarando sua disposição de ir para o inferno. Então de repente você encontra alguém assim, não é? De repente você encontra alguém que não quer que você nem ore por ela, não é? Você encontra alguém para falar do amor de Deus, e essa pessoa rejeita, e se bobear põe você para fora ainda da casa, né? Te expulsa de lá, não é? Mas cada um tem o direito de escolher, e não pode ser coagida, né, a essa questão. Ponto 5. A igreja e o Estado devem estar separados por serem diferentes em sua natureza, objetivos e funções. Romanos 13, de 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Esse texto aqui incomoda a gente, não é? A gente fica em crise na nossa fé. Como é que pode um governo corrupto, um governo que tem uma inclinação para destruir valores e princípios cristãos, morais, ser estabelecido por Deus?
Mas é isso que Paulo... E Paulo está escrevendo isso aqui, irmãos, na época de César. Está escrevendo isso, ele está escrevendo para que as igrejas, os crentes lá da época tivessem esse entendimento de que mesmo César estava ali porque Deus havia permitido, ou estava ali porque Deus tinha permitido. Então veja, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra Deus, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Romanos 13, de 1 a 7. A solução para os problemas políticos é sempre política. A solução para a má política é a boa política, e para a má espiritualidade, a boa espiritualidade. Não precisamos fugir para outro campo, porque o Deus bíblico está em todas as áreas da vida humana. Paul Freston é que escreve isso. Ou seja, nós precisamos de uma boa política, precisamos de pessoas que realmente entendam a responsabilidade que elas têm no papel que ocupam. E nós precisamos também de uma boa espiritualidade, porque em algum momento, aqueles que usam a espiritualidade para o seu benefício próprio se confundem com os maus políticos, e fica tudo uma bagunça só. E então, se nós tivermos uma boa espiritualidade, um bom testemunho, nós estabeleceremos um divisor de águas. O grande problema é que às vezes nós também nos misturamos, ou a religião, ou a prática religiosa se mistura com a má política, e aí fica todo mundo farinha do mesmo saco. Esse é um grande desafio para a igreja hoje. É comum em períodos de eleição, pastores, igrejas se alinharem a políticos, a partidos, para se beneficiarem. De que dinheiro? O dinheiro que deveria ser aplicado em outras áreas. Então, se nós como igreja mantivermos a nossa postura, interessante que quando surgiu toda aquela questão envolvendo aí igrejas que receberam recursos e construíram templos absurdos, e se constatou que muitos desses recursos foram transferidos de uma maneira errada, por políticos. Então, se nós como igreja, e um dia me perguntaram isso, eu disse: rapaz, pode ficar tranquilo que a primeira igreja batista americana nunca recebeu um centavo de nenhuma dessas autoridades, de nada. Então, se alguém for fazer uma auditoria, alguma coisa, pode ficar tranquilo que a PIBA não tem essa preocupação, e por isso não precisamos temer nenhum tipo de
auditoria, de fiscalização, seja de que ordem for, né? Tanto a igreja como o Estado estão ordenados por Deus e responsáveis perante Ele. Cada um é distinto, cada um tem um propósito divino. Nenhum deve transgredir os direitos do outro, devem permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si e para com Deus. Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público. É importante isso aqui, irmãos. Nós precisamos manter uma relação entre o Estado e a igreja, precisa manter uma relação devida, e isso beneficia as pessoas. Quando a igreja ela propõe ações públicas, políticas públicas, em benefício não de um grupo específico, mas em benefício da população, das pessoas de um modo geral. A visão nunca pode ser uma visão exclusivista, né? Eu estou lembrando aqui do José Onésio, quando trouxe para a nossa igreja o desafio de nós fazermos uma parceria, construirmos lá uma quadra esportiva, um ginásio esportivo, porque o pessoal ligado à promoção lá da infância e da juventude, os promotores, pediram ajuda às igrejas lá no Ceará, porque havia um alto índice de crianças, adolescentes bêbadas nas praças lá de Jaguaruana. Crianças de 10, 12, 11 anos, sei lá, embriagadas. E aí a preocupação era o que fazer com essas crianças. O que nós vamos fazer? O que o Estado faz com essas pessoas? E aí a preocupação era criar uma alternativa para isso. E uma das alternativas foi a igreja construir um ginásio esportivo e fazer uma parceria com a escola lá, para ajudar que aquelas crianças elas fossem de alguma maneira cuidadas. E graças a Deus tem dado muito certo essa parceria. Então a igreja tem essa responsabilidade de oferecer solução para algumas questões que alcançam a população. São realidades que alcançam a população. Me lembro lá em Guarulhos que nós fizemos parceria com a Secretaria de Saúde, porque o índice de meninas grávidas era muito grande. As meninas grávidas. E aí nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde para algum tipo de orientação, né? Para que essas meninas, essas moças, elas pudessem ter algum tipo de cuidado, né? Porque a consequência da gravidez, o resultado da gravidez uma criança que precisaria ser cuidada pelo Estado, né? Ou precisaria ser ajudada aquela família, né? Então a igreja ela não tem que ter nenhuma dificuldade de transitar com as questões políticas que envolvem a sociedade. Ela precisa ter a Cristolândia, quando surge todo aquele problema lá da Cracolândia, ofereceu ao governo ajuda para internar aqueles que gostariam de sair lá da Cracolândia, né? Então a igreja ela é sempre proativa, sem necessariamente se envolver com nenhuma dessas questões relacionadas a toda a estrutura política, mas com políticas, com propostas que ajudam, né? A igreja é uma comunhão voluntária de cristãos unidos sob o domínio de Cristo para o culto e serviço em seu nome. O Estado não pode ignorar a soberania de Deus, nem rejeitar as suas leis como a base da ordem moral e da justiça social. Os cristãos devem aceitar suas responsabilidades de sustentar o Estado
e obedecer o poder civil de acordo com os princípios cristãos. O Estado deve à igreja a proteção da lei e a liberdade plena no exercício do seu ministério espiritual. A igreja deve ao Estado o reforço moral e espiritual para a lei e a ordem, bem como a proclamação clara das verdades que fundamentam a justiça e a paz. A igreja tem a responsabilidade tanto de orar pelo Estado, quanto de declarar o juízo divino em relação ao governo e as responsabilidades de sua soberania autêntica e consciente, e os direitos de todas as pessoas. A igreja deve praticar coerentemente os princípios que sustenta e que devem governar a relação entre ela e o Estado. A igreja e o Estado são constituídos por Deus e perante Ele responsáveis. Devem permanecer distintos, mas têm a obrigação do reconhecimento e o reforço mútuos no propósito de cumprir-se a função divina. Ponto 6. É dever do Estado garantir o pleno gozo e exercício da liberdade religiosa, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo. E aí eu repito novamente o texto de Atos 19, 34 a 41, é uma responsabilidade do Estado garantir o pleno gozo e exercício da liberdade religiosa, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo. Liberdade religiosa é coisa de pessoas que compreendem o que Deus faz conosco. Ele não nos obriga a adorá-lo, mas com amor Ele nos convida a conhecê-lo. Uma das maiores heranças históricas da nossa denominação foi a constante luta pela liberdade religiosa e de expressão de todas as pessoas e credos. O artigo 6º da Constituição Americana sobre a liberdade religiosa foi introduzido pelo esforço unido dos batistas em 1789. A atual Constituição brasileira de 1998 proíbe em seu artigo 19 a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embargar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Não existe, segundo a Constituição Federal, nenhum tipo de ajuda, e o Estado e a igreja não pode receber nenhum tipo de ajuda do Estado. Eu não sei como é que eles se viram aqui com a igreja católica, né? Mas na verdade nenhuma igreja poderia receber qualquer tipo de subvenção, qualquer tipo de ajuda em qualquer área, né? A não ser naquelas que realmente convergem para o interesse público de ajuda. A gente tem visto em algumas situações, a igreja não pode, em hipótese alguma, receber uma doação do Estado para um terreno, para a construção de um templo. Não é possível. O que nós tínhamos aqui em Americana era uma parceria entre a prefeitura e o Lar Batista de Crianças, mas o Lar Batista de Crianças era uma pessoa jurídica. E aí então houve um comodato de um terreno que foi doado para que ali se construísse. E foi um esforço dos batistas construir aquele prédio lá. Aquilo foi muita gente que ajudou a construir aquele prédio. Tem o nome da turma lá, não é? É uma pena que hoje aquele prédio, não sei qual o destino, mas possivelmente vai ser encaminhado para alguma outra instituição. Mas em nome de irmãos daquela época que ajudaram ali, doando recursos. E o terreno era da prefeitura, em regime de comodato,
mas o prédio construído ali, toda a estrutura ali, foi os batistas que fizeram. Muita gente doou muito dinheiro ali para construir aquele prédio ali, não é? O Estado deve ser leigo e a igreja livre, reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina para o bem-estar dos cidadãos e a ordem justa da sociedade. É dever dos crentes orar pelas autoridades, bem como respeitar e obedecer às leis e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que se oponha à vontade e à lei de Deus. 1 Timóteo 2, de 1 a 3, antes de tudo, recomendam que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Essa é o ponto 7 aí, Felipe. Isso aí. Nós somos desafiados, chamados como igreja a orar pelas autoridades constituídas, pelo nosso país, por aqueles que detêm o poder, né, e que legislam, que nós possamos como igreja estar preparados, mas há sempre o desafio de, como igreja, saber que o Evangelho, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus irá sempre trazer algum tipo de desafio para nós, e realmente vivermos e praticarmos esses ensinos, e isso pode nos custar, como custou muito àqueles que chegaram aqui, os missionários, e no mundo hoje, tantas pessoas, né?